Imagine você estar longe da sua família, em outro país, é fim de ano, você não tendo dinheiro suficiente para voltar e passar o Natal com as pessoas que você ama, e você deseja desesperadamente, mas olhando para a sua realidade parece impossível. Foi exatamente diante de uma situação assim que, segundo o relato de Neville Goddard, aconteceu uma das experiências mais marcantes de sua vida. E tudo começou com uma conversa com o seu mentor, Abdullah. Neville morava em Nova York. Era fim de ano e queria voltar para Barbados para passar o Natal com a sua família. Preocupado, ele procurou Abdullah e explicou a situação. Esperava talvez receber algum conselho sobre como conseguir esse dinheiro. Abdullah simplesmente tratou Neville como se o problema já estivesse resolvido. A ideia era: você não precisa imaginar como vai chegar a Barbados. Imagine que você já está lá. O que Neville ficou bastante intrigado, um pouco resistente, questionando o como conseguiria o dinheiro. E Abdullah foi incisivo e só dizia: se imagine lá. Até que Neville levou aquela orientação a sério. Em vez de ficar repetindo: eu preciso de dinheiro para viajar, ele começou a imaginar caminhando pelas ruas de Barbados. Ele não tentou descobrir o caminho, não ficou mentalmente preso ao problema. Ele procurou experimentar em sua imaginação o estado de que já havia chegado. Não imagine o caminho, imagine o resultado. Entre na cena. Agora imagine que você está no lugar de Neville Goddard. Você está morando lá em Nova York e quer estar com a sua família na sua cidade natal para comemorar o fim de ano. Está duro, sem dinheiro e não sabe como vai conseguir isso e como isso vai acontecer. Então você fecha os olhos e, em vez de imaginar uma passagem aérea entrando no avião, você imagina um momento depois da viagem. Você está na sua cidade natal, talvez conversando com alguém da sua família, talvez você esteja em casa, sentado, sentindo o cheiro da comida da sua mãe, sentindo o clima da região, calor, frio, ouvindo as vozes, reconhecendo o lugar. Na sua imaginação, você já chegou lá. Essa é a ideia central dos ensinamentos de Neville. Neville acreditava que a imaginação deveria ser usada não para desejar algo distante, mas para assumir o estado de quem já possui ou já vive aquilo que deseja. Existe uma diferença enorme entre dizer eu quero estar em Barbados, veja o detalhe, e imaginar eu estou em Barbados. Esse é o detalhe. Uma frase, a primeira frase ela te coloca lá no futuro, a outra te coloca mentalmente dentro do resultado esperado. Como praticar a técnica de Neville? Escolha primeiro um desejo. Pode ser uma viagem, uma casa, um novo trabalho, uma conquista, uma mudança na sua vida. Agora faça uma pergunta sincera para você mesmo. Se isso já tivesse acontecido, qual seria a cena que você iria viver, iria experimentar? Essa pergunta muda tudo. Escolha apenas uma pequena cena simples
Por exemplo, você deseja comprar uma casa nova. Em vez de imaginar anúncios, financiamentos, documentos, negociação, imagine alguém, algum amigo entrando na sua casa nova e dizendo: "Que linda casa, parabéns!" E você responde: "Obrigado." Pronto, simples. Você criou uma cena que aconteceu depois da realização do desejo. E há um momento mais importante para você fazer isso. É aquele momento sagrado em que o corpo começa a relaxar, os pensamentos ficam mais lentos e você está entre aquele estado acordado e meio dormindo. Hoje a neurociência já descreve essa fase de teta. Neville chamava esse estado de STATS, State Akin to Sleep. É um estado semelhante ao sono, um pouquinho antes do sono. É nesse momento que você pode repetir sua pequena cena que você desenhou na sua mente, mentalmente, que você vivenciou. Você vai fazer isso sem esforço, sem ansiedade, como se estivesse simplesmente lembrando de algo que já aconteceu. E a parte fundamental é não apenas veja, mas sinta. Não fique apenas assistindo a cena como se estivesse vendo um filme. Entre nela. Se alguém está apertando a sua mão, sinta o toque. Se você está dentro de uma casa, perceba o ambiente. Se você está em uma viagem, perceba o lugar. Sinta como seria saber que aquilo já aconteceu. Não precisa ser uma emoção exagerada. Pode ser apenas uma sensação tranquila de conseguir. Está feito. O grande segredo de Neville, e aqui está a parte mais fascinante, quando você imagina algo que deseja, a tendência é pensar: ainda não tenho. Neville propunha fazer exatamente o contrário, assumir: eu já tenho. Não perguntar como vou conseguir, mas experimentar como eu me sentiria se já tivesse conseguido. E essa mudança de perspectiva é o coração da técnica. Os ensinamentos de Neville Goddard fazem parte de uma visão espiritual e filosófica sobre a imaginação. Einstein já dizia que o mais importante que conhecimento é a imaginação. Conhecimento é limitado, imaginação abrange tudo. Tudo que o homem criou no mundo primeiro foi imaginado. O próprio Walt Disney já dizia: aquilo que você pode sonhar, você pode realizar. O interessante aqui é compreender o princípio que Neville estava ensinando ao longo de seus vários anos de palestra. Aquilo que você imagina repetidamente pode mudar a maneira como você se percebe, aquilo que você espera da vida e até a maneira como você age diante das oportunidades. E é justamente isso que torna essa história tão fascinante. Voltando lá para a história de Neville, Abdullah não mandou Neville ficar obcecado pelo problema, como a maioria de nós costumaria ficar, né? A orientação foi direcioná-lo para o estado realizado. Neville passou a imaginar que estava em Barbados e, segundo o próprio relato de Neville, as circunstâncias se organizaram de uma maneira tal que tornou possível a viagem. Quem já ouviu e fez cursos de manifestação já sabe que o como e o quando não é da nossa responsabilidade, é responsabilidade do Criador. A nossa função é só plantar a semente no local fértil, o inconsciente, com consistência e relaxar na certeza que logo irá se manifestar.
E talvez a grande pergunta de Neville não seja como isso vai acontecer, e sim como seria se já tivesse acontecido. Pare por alguns segundos, faça essa pergunta a você mesmo e então imagine. Não imagine o caminho, a dificuldade, a fala, mas imagine o resultado. Entre na cena, sinta, permaneça ali, porque para Neville Goddard a imaginação não é apenas um lugar para sonhar, era um lugar para experimentar antecipadamente a realidade como se já tivesse acontecido. É como se você faz rotineiramente, como você faz para comprar um pão, um leite, é da sua rotina aquilo, então você já se imagina como se tivesse realizado aquilo, e aquilo vai se tornando a ponte de incidência que Neville falava, vai formando uma ponte de incidência que vai te levar para onde você já estava experimentando na imaginação. Então, fica aqui a dica. Se você gosta de assuntos assim, se você quer mais assuntos de Neville Goddard, comenta aqui nos comentários. E também uma curiosidade, deixa aqui nos comentários se você já realizou alguma coisa. Pode ser bem simples, que você sempre se imaginava na cena. Comenta aqui. Beijos de luz e até breve!